Agora nós vamos para a palavra de Deus e eu me comprometo a ser objetivo com você para que a palavra de Deus entre no seu coração como uma flecha que acerta o alvo. Abra comigo a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 10. É no Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas. Lucas, capítulo 10. Mateus, Marcos, Lucas, capítulo 10. Você vai manter ela aberta, em Lucas capítulo 10. E eu vou mostrar para você como as coisas são. Olha, no Lucas capítulo 9, está escrito assim no versículo 1, e convocando os seus discípulos, lhes deu virtude e poder sobre os demônios, para curar enfermidades. Esse capítulo fala de quando Jesus mandou os 12. Lucas capítulo 10, versículo 1, diz, e depois disso, designou o Senhor ainda outros 70, e os mandou adiante da sua face de 2 em 2, a todas as cidades e lugares onde ele havia de ir. É isso que nós fizemos agora. Nós enviamos de 2 em 2. Agora, eu fico me perguntando, como isso se dá na prática? E eu quero ler o versículo 25 do capítulo 10. Versículo 25 em diante. E vamos ficar com ele aberto no 25. E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando Jesus, e disse, mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse, o que está escrito na lei? Como lês? E respondeu ele e disse, amarás o Senhor, teu Deus, de todo o coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e o próximo como a ti mesmo. E disse-lhe, respondestes bem, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus, e quem é o meu próximo? E respondendo Jesus disse, descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu na mão dos salteadores, os quais o despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho um sacerdote, e vendo, passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo, passou de largo. Mas um samaritano, que ia de viagem, chegou ao pé dele e vendo, moveu-se de íntima compaixão. E aproximando-se, atou-lhe as feridas, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-los ao hospedeiro e disse-lhe, cuida dele, e tudo mais que gastares, eu te pagarei quando voltar. Quando, pois, destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu na mão dos salteadores? E ele disse, o que usou de misericórdia para com ele? E disse, pois, Jesus, vai e faz a mesma coisa, faz da mesma maneira. Fazer uma oração. Precioso Deus, nos ajuda agora com a tua palavra aberta a entendermos o que é que o Senhor pensa sobre essas coisas. Nos ajuda, para que entendendo, possamos viver o que o Senhor planeja para nós. Em nome de Jesus, amém. Essa mensagem ela tem um tema, e o tema dessa mensagem é desce da mula. Você pode dizer isso comigo? Esse lado aqui nunca ajuda, ele é mais devagar. Vamos tentar agora. Desce da mula. E esse lado aqui? Desce da mula. Esse lado aqui é sempre melhor. Olha. Desce da mula.
Nem mula tem aqui, pastor, não vi mula. Não viu, mas precisa descer. Porque a palavra de Deus, ela tem uma vantagem, ela é como um quebra-cabeça. Eu não sei se você já brincou de quebra-cabeça. Quebra-cabeça é um jogo fantástico. As peças parecem todas iguais, principalmente parte de árvore, parte de água e parte de céu. Eu tento fugir de quebra-cabeça que tem árvore, que tem céu e que tem água, porque aí as peças se parecem mesmo. E um tempo desses eu comprei um que tinha uma casa construída na frente de um arvoredo, um céu grande em cima e um lago na frente. Aí tudo que eu não queria tinha no quebra-cabeça, 1000 peças. E o problema é que o desenho desse quebra-cabeça, a casa construída na frente do lago, ela se refletia no lago, então era uma casa ou a original ou a do reflexo, mas no quebra-cabeça é tudo igual. Eu falei, Deus, eu sei o que é arrependimento agora. E aquela peça não encaixa em lugar nenhum. Aí você fica injuriado e você diz, vou pôr aqui mesmo. E você põe. E quando você enfia a peça que não é dali, o quebra-cabeça todo ergue assim de lado e fala assim, não é aqui. E você já está chateado, fala, vai ficar aí. Ele diz, fico, mas você sabe que não é, porque o negócio ergueu a perna, ergueu o ombro, ergueu de lado. Aí você vai montando mais e aparece o lugar da peça. E quando você encaixa, ela encaixa sem fazer força. É perfeita. E quando você termina, você diz, não é que as 1000 peças tinham sim um lugar certo para cada uma delas? Assim é a palavra de Deus. Quando você lê a palavra de Deus e você começa a olhar com carinho para ela, você não precisa ter medo, porque as peças vão se encaixar. Em Lucas capítulo 9, Jesus está mandando aqueles 12 homens que andou com ele durante 3 anos. Durante 3 anos, os 12 discípulos e apóstolos, eles foram espectadores de milagres, foram espectadores de maravilhas, espectadores dos lindos ensinamentos e sermões. Mas depois de 3 anos, Jesus fala assim, agora não, agora vocês que vão. Então eles dão um passo e eles experimentam isso. Depois em Lucas capítulo 10, como nós vimos, ele já escolhe outros 70. Já não são os 12, são outros 70. E ele faz a mesma coisa. Tira-os de um lugar de espectadores e coloca-os em um lugar de agentes. De gente que vai experimentar a maravilha através da sua própria vida. É muito legal ouvir falar de milagre. É muito legal ouvir falar de maravilhas. Mas eu posso dizer para você sem medo de errar. É melhor ainda quando você vive isso. Não tem nada a se comparar com quando a experiência passa a ser sua. É claro que é bom ouvir a experiência dos outros. Mas quando é sua, ganha cor, ganha cheiro e ganha sabor. E esse é um texto que vem imediatamente depois que ele envia os 12 e depois que ele envia os outros 70. Ou seja, é a peça do quebra-cabeça que faltava. Porque enviar para onde? Enviar para quem? Então, de repente, quando ele acaba de fazer essa cerimônia de envio, um homem se aproxima dele para o testar. São perguntas que necessariamente não estão atrás de respostas. São perguntas que são feitas apenas para constranger o locutor. E nessa hora ele fala, mestre, o que é que eu preciso fazer para herdar a vida? Jesus, sabendo que essa seria uma das centenas de perguntas que ele devia responder por dia, responde também de forma rápida. Ele diz, olha, a lei, o que é que a lei diz? Como é que você lê? Como é que você entende? Aí a pessoa responde, amarás a Deus sobre todas as coisas, com toda a força. É a resposta do moço. E amar o próximo, como a ti mesmo. E Jesus ali diz, não, tudo bem, faz isso aí. Mas o moço faz uma segunda pergunta. E quando o moço faz uma segunda pergunta, um mundo de possibilidades se abre. A pergunta é, quem é o meu próximo? E aí ele começa a parábola. A parábola é uma história inventada. Essa história não aconteceu. Nenhuma parábola aconteceu. Toda parábola
é uma história inventada. História com E, não com H. História com H é um fato que aconteceu. História com ES, é uma história inventada, não aconteceu. Essa nunca aconteceu. Então a parábola só tem um objetivo, já que ela não aconteceu, é nos ensinar princípios. E princípios, eles são valiosos porque eles não servem só nesse contexto. Princípios são valiosos porque eles servem em todos os contextos. E quais são os princípios que esta parábola nos ensina? Eu vou usar, na verdade, 4 personagens, 4 figuras, que aparecem aqui para que de cada figura nós possamos, então, tirar uma lição. Primeira figura, a do homem que estava de Jerusalém para Jericó. Era um homem, um jovem, que seguia a sua vida. E nós lemos que nesse caminho, ele caiu na mão de salteadores. Gente que estava pronta para fazer o mal. É a figura de um moço que foi assaltado. Mas ele não foi só assaltado. O texto diz que ele foi assaltado e espancado. Até o ponto de ficar no chão, precisando de ajuda. A Bíblia diz meio morto. Você conhece alguém meio morto? Olha, tem gente que pensou, meu marido, mas não é isso. É meio morto. Quer dizer, você não sabe como é que está. Está mal. Não sei se tem meio morto ou meio vivo, não sei. O que eu sei é que alguma coisa não está boa para ser chamada de meio morto. Esse moço ficou no chão, na lona, assaltado e espancado. Você conhece alguém assim? Você conhece alguém que estava vivendo, seguindo o seu caminho, e às vezes nem porque quis, ou pegou a rua errada da vida, ou foi levado para uma rua errada, não importa. No caminho, sobreveio sobre ele o mal, e o assalta, e tira dele tudo que ele tinha. Assalto é isso, é tirar da pessoa contra a vontade dela. Tira dele tudo que ele tinha, tudo que ele conquistou. Foi assaltado. E depois foi espancado. Mais do que tirarem dele, o machucaram, é isso que está escrito aqui. O machucaram, o feriram. Ao ponto de quem passa hoje vê este moribundo no caminho diz, não sei se está bom não, está meio morto, sobrou nada. É gente que vai pelo caminho, mas está machucada. Gente que está à beira do caminho. Essa é a figura. Essa é a primeira lição. Em qualquer caminho, vai existir gente precisando de ajuda. Em qualquer classe social, vai existir gente precisando de ajuda. Em qualquer parte do país ou do mundo, existem pessoas precisando de ajuda. Porque foram assaltadas pela vida, foram assaltadas pelo amigo, foram assaltadas pelo inimigo, e foram machucadas. E elas não têm força em si mesmas. Às vezes a gente olha para alguém que está numa situação dessa e diz, mas não quer nada. A minha pergunta é, não quer nada ou não tem forças? Porque às vezes as feridas são feridas de morte. E feridas profundas tiram da pessoa a capacidade de reação. Nós estamos falando de feridas no corpo, mas nós estamos falando de feridas da alma. Feridas nas memórias, na história, feridas na sua vida, que ninguém sabe quando vê o seu sorriso. Ninguém sabe quando vê você brincando, sendo simpático, sendo simpática, sendo voluntária, ninguém sabe. Mas você sabe que por vezes o que temos lá, por trás do sorriso, são feridas da nossa vida. E nós estamos à beira do caminho.
E milhares de pessoas estão à beira do caminho. Segunda lição, o segundo personagem que eu aprendo aqui, já é um pouco mais difícil, porque é o primeiro que passa. E o primeiro que passa do lado dele é um sacerdote. E quem é o sacerdote? Literalmente, o sacerdote, ele é um homem com uma posição muito importante. Se você for estudar a Bíblia, vai descobrir que o sacerdote ocupa uma posição singular. Ele fica exatamente entre Deus e os homens. O papel do sacerdote é pegar os sacrifícios dos homens e apresentar isso a Deus. Essa é uma posição de honra, é uma posição de privilégio. E ele também é alguém que tem uma intimidade com Deus, porque ele é o representante dos homens diante de Deus. A função deles era servir. Quando você chegava num templo, você não procurava qualquer pessoa, você procurava o sacerdote. O sacerdote, ele deve saber como se faz, é o que se espera dele. Quando alguém precisa de alguma coisa relacionada a Deus, procuramos o sacerdote. É alguém especial, é alguém com função definida. Era um mediador entre Deus e o povo. Mas a função dele também era, de certa forma, de representar Deus para o povo. Porque ele fazia um sacrifício e depois ele dizia que Deus aceitou o sacrifício. Olha que posição bacana. É uma posição de relacionamento. Ele se relaciona com Deus e ele se relaciona com o ofertante. Ele se relaciona com o povo. Que posição boa. Então esse homem acabou de ser assaltado, espancado, está jogado na beira do caminho e vem o sacerdote. Se nós estivéssemos ali, ouvindo essa história, ou vendo a cena, que não aconteceu, nós diríamos: acabaram-se os problemas do moço. Quem vem lá? O sacerdote, o representante de Deus. Ah, esse moço não vai ter mais problemas. Vai ter? Não vai, porque ele está precisando. E quem vem? O homem de Deus, o representante de Deus. Problema: o sacerdote passou do lado e seguiu. Aí começa a complicar a história, porque nós esperávamos que um representante de Deus fizesse alguma coisa. Sabe o que eu aprendo? Às vezes, a nossa religiosidade, ela atrapalha. É tanto compromisso religioso que você é capaz de passar por cima do morador de rua. E você ergue a perna assim e faz: dá licença! É uma pessoa feita à imagem e à semelhança do Criador. Mas eu não posso, eu sou um representante de Deus. Vocês podem perceber pela minha roupa que eu sou um representante de Deus? Vocês podem perceber pelo... Não. Às vezes a nossa religiosidade, ela mais atrapalha do que ajuda. Nós temos problemas. Era para resolver o problema do moço. O moço foi assaltado, o moço foi espancado, o moço está na droga, o moço está preso, não sei onde ele está. Mas eu não posso, porque eu ando direto com Deus. Deus anda comigo. Deixa eu passar de lado. Em seguida vem outro, um levita. E o que é o levita? O levita é um termo usado no Velho Testamento, Jesus conhece e usa no Novo, para representar um grupo gigante de pessoas. Todos que nasceram na tribo de Levi, que é uma das tribos que formam o país de Israel. Como você conhece o Brasil com estados da federação, Israel é dividido em tribos, como se fossem os nossos estados. São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia. E uma tribo é chamada de Levi, um estado. Todos que nasceram nessa tribo, nesse estado, têm funções claras no reino. Eles são os responsáveis por
todo o trabalho de Deus. Então, todas as pessoas da tribo de Levi, todos os levitas, eles tinham a clareza de que todo o trabalho de fé era deles. Eles que faziam a música no templo. Eram eles que se dividiam entre cantores e instrumentistas. É como se hoje em dia caísse alguém na rua e você visse o sacerdote passando, e eu me desvio deles. E você, poxa vida, o sacerdote não ajudou? Ufa, mas eu estou tranquilo, porque o pessoal do louvor está vindo logo atrás, eles vão ajudar. É o pessoal que canta lá na frente, é o pessoal que canta, que toca, que levanta a mão, agora vai dar certo. O sacerdote não deu certo, o levita vai dar certo. Seja na música, seja em qualquer atividade do templo, era o levita. Ele que desmontava, ele que montava, ele que carregava, ele que cuidava da arrumação, da manutenção. Eles eram os guardas, os porteiros, eles eram até os padeiros do pão do templo. Todo o trabalho era feito por eles. É aquela pessoa que quando você entra aqui pela primeira vez, você vê que recebeu você sabe, ele está ajudando aqui na organização. Levita, um canta, um ajuda, um apaga a luz, o outro acende a luz, um arruma no som, o outro passa o vídeo, os levitas. Então o pastor, o sacerdote não ajudou, mas quando você vê alguém daqueles que estão lá, você pensa, agora vai resolver o problema do moço. O problema é que ele também passou de lado. E o moço continuou meio morto. O que é que eu aprendo com isso? Às vezes a nossa quantidade de tarefa nos prejudica. E eu vou dizer que até a quantidade de tarefa na igreja. Porque a vida não pode ser só um tarefa. Existem coisas que são mais importantes. Aprenda, as pessoas são mais importantes do que as coisas. Quantas vezes alguém está ali caído, se não fisicamente, com a alma caída. Não é só o semblante, é a história de vida caída. Mas a gente não pode, porque tem compromisso de manhã, tem compromisso de tarde, tem compromisso de noite, tem compromisso de madrugada, tem compromisso, e a gente passa de lado. Aí vem o outro personagem, o samaritano. Como é que eu vou chamar o samaritano? Eu vou chamar ele de o improvável. O que ninguém queria que aparecesse na história. Porque o samaritano, ele é descendente de gente mal vista. Ele é descendente de gente que não é tido como pura. Nós temos esse negócio. Não falamos porque não é politicamente correto. Mas tem gente que quando a gente está aqui no grupo que a gente gosta, e a gente não gosta muito daquele outro grupo, diz, será que é gente boa? O samaritano é filho daquele que você diria, não é gente boa. É filho daquele que você diria, não quero que o meu ande com ele. E esse samaritano, filho de quem não é gente boa, ele passa também no mesmo caminho do sacerdote. E passa no mesmo caminho do levita. E ele para. E aí o texto que nós lemos diz que ele para. E ele desce da mula. A Bíblia não diz mula, diz da sua montaria. E ele socorre o moço. E ele não só socorre com palavras, mas diz que ele coloca o moço em cima da sua montaria. Ele desceu da mula dele, coloca o moço em cima e vai para uma hospedagem. Chega na hospedagem, já tinha feito os primeiros socorros. O texto diz que ele cuidou das feridas do moço, pôs na montaria, leva na hospedagem, dá 2 dinheiros. Um dinheiro, nesse tempo,
quer dizer literalmente o salário de um dia de um trabalhador. 2 dinheiros quer dizer, 2 denários quer dizer 2 dias de trabalho. Ele pegou 2 dias de trabalho dele e falou assim, ó, vou deixar um adiantamento e vou para o meu compromisso. Quando eu voltar, eu vou passar aqui. Tudo que tiver devendo, esse moço, a conta é minha. E quando ele faz isso, ele quebra um pouco a nossa estrutura, porque a gente esperava mais do sacerdote. A gente esperava mais do levita. Mas Jesus está dizendo que, independente da sua religião, independente das suas atividades, o que vale mesmo é quando você desce da mula. Da sua mula. É quando você não liga para você demasiadamente. Mesmo que você não tenha lá uma boa fama do seu pai e da sua mãe. Eu já ouvi cada coisa. Mas não importa quem foi o meu pai e quem foi a minha mãe. Não importa o começo da história. Guarde isso. É o final da história que conta. E o final da minha história não está presa à história do meu pai e da minha mãe. O final da minha história está presa às decisões que eu tomo a partir da hora que eu sou responsável pela minha vida. É o final da história que conta. E talvez alguém foi chamando esse menino samaritano a vida toda dele de filho bastardo, menino de rua. Alguém chamou ele de ladrãozinho, sei lá o quê. Alguém chamou ele de moleque. Você sabe o que significa a palavra moleque? Se você soubesse, você parava de chamar o seu. Ixi. Consagrado a Moloque, um deus ruim demais, lá do quinto dos infernos. Eu não chamava mais o seu. Talvez chamou você de moleque o tempo todo. Talvez a sua fama, a fama do seu pai e da sua mãe é ruim. Gente brava, gente briguenta, gente ruim para isso ou para aquilo, não importa. Na hora que chegou a rédea da vida nas mãos dele, ele desceu da mula, ele ajudou um desconhecido, ele se responsabilizou por alguém. E nem a religiosidade, e nem as tarefas, e nem a intelectualidade, nem o perfeccionismo, nada impediu ele. Porque às vezes, gente, a gente não esbarra em uma, mas esbarra em outra coisa. Às vezes alguém pensa em ajudar, mas não ajuda, porque fala, o que vão pensar de mim? Você sabe quem eu sou? Pronto. Não esbarrou na religiosidade, nem esbarrou no ativismo, mas esbarrou no diploma, esbarrou na posição social, esbarrou no que o vizinho vai achar, esbarrou no que os amigos vão pensar se me ver ajudando alguém na rua. E aí nesses esbarros, esbarra aqui, esbarra ali, esbarrões para todos os lados, o quase morto morre. O quase morto morre. Ele fez algo que você pode fazer. Ele fez algo que você deve fazer. Você pode e você precisa descer da sua mula. A sua mula é a sua vida. Que não somos contra ela. Você tem a sua mula. Siga a sua vida com a sua mula. Não rela em ninguém agora. Porque o povo tem maneira de falar assim, ai querido, não. Mas se você não levantar os seus olhos, pessoas vão morrer no meio do caminho. E deixa eu dizer mais. Essas pessoas têm pai, têm mãe, têm parentes. Nós queremos demais que alguém vá lá no nosso parente. Nós queremos demais que alguém vá lá no nosso assaltado e no nosso espancado. Nós gostamos demais quando o socorro chega na casa da nossa família. Mas essas pessoas têm família também. E se nós não fizermos isso, quem garante que um dia alguém vai parar para atender os nossos? Sabe, é preciso descer da mula. Em Romanos capítulo 12, versículo 3 diz assim, que ninguém pense em si mesmo além do que convém. Há um espaço para você pensar em você.
Há um espaço para você investir em você. Há um espaço para você se embelezar. Há espaço para você crescer, para você se educar, se equipar, ficar cheio de instrumentos para melhor viver, tudo bem. Mas quando pensa em si, além do que convém, ninguém consegue ficar perto de você. É preciso descer. Você conhece a história de Jó? Jó é aquele homem do Velho Testamento conhecido por causa do seu sofrimento. O sofrimento de Jó está no capítulo 1. Deus e o diabo estão conversando no céu sobre ele. E o acordo lá é, deixa tocar em qualquer coisa de Jó, menos na vida dele. E a história de Jó se desdobra como uma história de tragédia. Em curtíssimo espaço de tempo, a vida desse homem desaba. Ele perde todos os bens, ele perde todos os filhos, ele só não perde a esposa dele. Mas a esposa dele se torna uma acusadora dele. E a vida dele segue. Daqui a pouco, quando você pensa que não pode piorar, surge uma doença nele. Uma doença tão violenta, que diz que as feridas tomam o corpo de Jó. E ele, para ter alívio, se coça com caco de telhas. Isso não é fácil. E aí você pensa que não pode piorar. Os amigos de Jó vão para consolá-lo e acabam se transformando em acusadores, porque começam a querer achar na vida dele a causa para tanta tragédia. Ah, você deve ter pecado. Ah, você deve ter matado passarinho quando você era pequeno. Ah, você deu nó em rabo de gato. Já viu essa conversa? O cara bate o carro, cai da parede e a lâmpada estoura, a pessoa já começa. Você matou passarinho? Você matou peixe fora da água? Quer achar uma causa. Não tem causa. Não tem que ter uma causa. E a Bíblia fala de 41 capítulos assim. A coisa não resolve com Jó. E nós lemos 41 capítulos numa sentada, mas aquilo é uma história de tempo de vida. Mas lá no capítulo 42 diz assim, e o Senhor mudou a sorte de Jó. A outra Bíblia diz, o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando ele orava pelos seus amigos. E acrescentou em dobro tudo quanto Jó possuía antes. Está no livro de Jó, capítulo 42, versículo 10. Olha que coisa linda. A pessoa está em sofrimento, mas ela não pensa mais do que convém em si mesmo. Tem alguém precisando? Mesmo com o sofrimento, ela diz, eu vou orar por você. Irmãos, eu sei que você tem lutas, eu sei que você tem desafios, eu também tenho, mas se nós começarmos a pensar só em nós, só em nós, só em nós, a água para. A beleza da água é quando a água é corrente. Eu não sei se você sabe, mas água parada estraga. Você sabia que água de piscina não tratada, ela apodrece? Por mais limpa e tratada que seja no primeiro momento, água parada mofa, estraga, apodrece, seja lá o nome que você quiser dar. Mas água corrente, ela não estraga, movimento, a coisa vem e a coisa tem que ir. Quem pensa demais em si mesmo, começa a represar, e represa, e represa, e represa, e apodrece. Independente do que você está passando. A Bíblia não conta como era a vida do samaritano. Eu posso afirmar que não era fácil, porque era difícil ser samaritano. Era muito mais bonito, elegante, importante ser sacerdote. Era muito mais pomposo, relevante para aquele grupo de pessoas ser levita. Mas nem o sacerdote, nem o levita pararam. Quem parou? O improvável. O que já tem uma história de perseguição e sofrimento. E ele para, e ele se envolve, e ele ajuda. E nós estamos contando a história dele 2000 anos depois. Olha que interessante, Deus não está dizendo imite o sacerdote. Deus não está dizendo imite o levita. Deus está dizendo imite o improvável. Imite o que é desqualificado aos olhos dos outros, mas que é capaz de parar diante de uma necessidade humana e socorrer. Socorrer com tempo, porque descer da mula implica em atrasar o seu compromisso.
Descer da mula implica em não alcançar o plano que você tinha para a sua vida naquele dia. E às vezes nós vamos ter que descer da mula e atrasar em 1 hora o nosso compromisso. Às vezes atrasamos em 2 horas o compromisso. Às vezes atrasamos em 1 semana. Às vezes atrasamos o compromisso em 1 mês. E às vezes tem descida de mula que leva 1 ano. Não tem problema. Desce da mula. Se é para ajudar alguém, desce. Ajuda. Investe um pouco de tempo, investe um pouco de dinheiro. Ô louco, agora mexeu numa coisa perigosa. Irmão, vou contar uma coisa para você. O bolso de todo mundo tem zíper. O de uns tem zíper e escorpião, mas o de todos tem zíper. E sabe até onde vai o zíper do bolso de qualquer pessoa? Ele vai até o coração. Enquanto não entrar aqui, não entra aqui. Quanto custa uma baqueta? O que é baqueta, pastor? É aquele pauzinho que bate na bateria. Tem a de R$12 e tem a cara que deve custar R$90. Quem aqui daria R$90 em 2 pauzinhos para bater na bateria? O baterista. O baterista dá, porque está no coração. Uma guitarra. A guitarra é só um negocinho ali, gente, com as cordinhas, blém, 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 blém. Quanto custa uma guitarra boa? A barata é 1.000. Esses dias eu fui ver uma bicicleta, e eu fui com a mentalidade da minha juventude. Quem é da época da Caloi 10? Quem é da época da Barra Forte? Quem é da época da Barra Circular? Já estou sabendo a sua idade agora, ó. E eu fui pensando, 200, 300. Quando eu cheguei lá e o moço me falou de 8.000. Eu disse, é uma só, meu senhor. Uma só. E ele disse, tem de 15. Eu falei, não quero nem ver para não ser tentado. Gente, quem dá 15.000 numa bicicleta? Quem pedala e gosta do negócio. Eu que já não queria, achei esse um motivo para não ter nem a de 200. Você entendeu? Sabe onde é que está o zíper do seu bolso? No seu coração. Quando você quer conhecer alguma coisa, pagar num livro sobre aquilo, não é caro, é prazeroso. Quando o seu coração está cheio de amor, ajudar uma pessoa que está quase morta, não é caro, é prazeroso. Vamos ajudar. O zíper está no coração. De qualquer área da sua vida. É preciso socorrer os que estão quase mortos. E o Senhor Jesus, ele termina esse texto de uma forma brilhante. Ele diz, faz a mesma coisa. Faz a mesma coisa. Eu gosto demais de ver os jovens. Há 20 anos eu dou aula no seminário. Você já está fazendo conta da minha idade? Eu comecei com 3 anos lá. Então faz 20, eu tenho 23. Menino prodígio, comecei novo. E nesses 20 anos eu tenho visto formatura após formatura. Formatura após formatura. Gente formando, gente começando, gente terminando. E eu vou na formatura. E eu vejo as fotos e eu me assusto. Porque nas primeiras formaturas eu tinha um cabelão maravilhoso. E o negócio foi mudando. 20 anos, gente. E eu fico olhando nesses 20 anos, quantos nós já formamos? Muitos. Às vezes eu vou nos lugares, as pessoas falam, o senhor lembra de mim? Eu digo, não. Ele disse, você deu aula para mim. Eu falo, quando? Nem fala a data, quando? Aí ele me conta, eu falo, Senhor, tem misericórdia de mim. A maioria quer ser sacerdote. A maioria quer ser levita.
nem que para isso precise passar por alguns que estão meio mortos. O Senhor olha e diz: que bom ser sacerdote, excelente coisa almeja. Que bom ser levita e servir na casa de Deus e trabalhar com as coisas de Deus. Que bom, é isso mesmo. Mas quando você vê alguém meio morto, você precisa parar. Você precisa descer da sua mula, comprometer um pouquinho do seu tempo, comprometer um pouquinho das suas moedas e ajudar alguém. Porque tudo, absolutamente tudo que você semeia nessa terra, você vai colher. Não é uma questão de troca, eu não estou semeando para trocar, mas eu tenho ciência que não há uma semente lançada em Deus que não voltará 100 vezes mais, diz a palavra de Deus. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Estava conversando com um amigo nosso chamado Aramis, um menino querido da Venezuela, virou meu amigo, e eu acho que ele vai servir o quartel. E eu perguntei para ele: Aramis, você vai servir o quartel? Ele diz: eu quero. Ele tem uma voz bonita, gosta disso. Tá bom. Tudo que você pergunta ele fala: tá bom. Só o que ele fala. E eu falei: sabe por quê? Porque um dia, pode ser que o meu filho vai estar lá no quartel, eu nem vou lembrar mais de onde você está, e sem saber você vai estar ajudando um menino que você não conhece, mas esse pão vai estar voltando lá na minha vida. Irmãos queridos, não há uma semente que não produza. E as sementes lançadas em Deus, elas produzem muito mais. Vamos colocar de pé. Eu quero que você diga à pessoa do seu lado: desce da mula. Agora fala para o outro lado com força: ó, desce dessa mula aí, hein? Desce dessa mula. Quem entendeu? Deixa eu dizer uma coisa para você. Se eu precisar que você vá comigo em uma casa, dessas casas de paz, 1 hora por semana só, durante só 8 semanas, você está disposto a descer da mula? Ô, rapaz, eu gostei desse negócio da mula aí, hein? Fui lá no domingo à noite, eu não entendi nada, eu só entendi um negócio de mula. Que coisa boa. Era mula para cá, mula para lá, coisa boa. A pergunta é se agora você precisar parar um pouquinho a sua vida. Você está disposto a parar? Descer da sua mula para ajudar alguém? Porque senão, nós estamos engrossando o time dos sacerdotes, engrossando o time dos levitas. E o que nós precisamos é engrossar o time do samaritano. Eu sou samaritano. Esses tempos eu estava me lembrando de uma coisa tão legal. Eu estou fazendo uma documentação para reconhecer uma cidadania que eu tenho de outro país. E para isso eu fui obrigado a mexer com o nome de pai, avô, bisavô, trisavô, tataravô. E quando você vai mexer na história, sua família, você acaba descobrindo algumas coisas que não são tão cheirosas. Eu achei que eu era mais puro um pouco assim. Eu sempre achei que eu era artista, sabia disso? Uma coisa para você, no dia que eu nasci, isso é fato. No mesmo hospital, no mesmo corredor, a Regina Duarte estava tendo a Gabriela Duarte. E eu tenho comigo que eu fui trocado. Eu sou. É verdade. Ela nasceu no mesmo dia. Eu tenho uma veia artística. Você nunca percebeu isso, gente? Eu acho que eu sou um artista. Eu acho que eu fui trocado. Deixa isso para lá. Mas era o mesmo dia, gente. Mesmo hospital. É verdade. É verdade. Isso aconteceu em Campinas. Nasceu em Campinas. Mesmo hospital. Eu acho que eu sou Duarte. Não, eu não sou Duarte. A minha história não é tão colorida.
Mas o que importa? Não importa o começo da história. O que importa é o final da história. Como é que terminou a história? Lembra da história do Mandela? Como é que começou a história do Mandela? Começou com apartheid, começou com briga, com bomba, com assassinato. Ele passou por cadeia, 20 anos. Como é que terminou a história do Mandela? Solto, o presidente unificou um país, mudou a história da África do Sul. O final da história de um homem é melhor do que o começo da história de um homem. Quero orar por você. Pode fechar os seus olhos?